Glória a Jesus. Amém? Aleluia. A palavra para a nossa vida hoje é forte, igreja. Glória a Deus. Olha que Deus ele vai falar com a gente. Está no livro de Lucas, seu capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos, glória a Jesus, a partir do primeiro versículo. Hoje é dia de vitória, Deus tem vitória para a sua vida. Como eu disse essa palavra, igreja, Deus ele falou comigo hoje no monte, estava no monte pela manhã. E lá o Senhor fala muito comigo acerca dessa palavra. Muito forte, Deus falava no meu coração acerca dessa palavra. E se preocupe com as fotos, não. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu vou passar aquilo que Jesus ele falou comigo no monte, para que você possa estar atento, porque Deus, quando ele fala com a gente, ele quer falar com toda a igreja, a trazer dentro para a gente aquilo que precisa ser visto. Bem, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo quantos dias? Durante 40 dias. Jesus ele não foi tentado uma vez só, mas Jesus foi tentado durante 40 dias de propósito. Jesus estava em propósito de oração, propósito de jejum, né? Porque Jesus ele ia enfrentar traição, ia enfrentar morte, ia enfrentar injúria, acusações falsas, ele ia ser mutilado, né? Apanhado. Então ele estava ali se preparando para suportar a luta que vinha sobre o que? A vida dele. E uma luta, igreja, que ele não era nem o culpado. Jesus ele não procurou aquilo para a vida dele. Porque Jesus ele não tinha pecado. Ele não pecou. Né? Então Jesus ele estava ali comprando uma briga. Né? Porque Jesus ele estava fazendo ali, se preparando, ficando sem comer, né? Dormindo no deserto, no frio, no calor, comprando uma briga nossa, algo que era nosso. Porque quem é o culpado? Nós. Ele estava ali e Jesus ele acabou tomando uma cruz que não era dele, mas nossa. Uma cruz nossa, um problema nosso. E muitas vezes, e hoje, no dia de hoje, isso não é nem reconhecido. Porque Jesus passou lá, ninguém nem lembra. Ninguém, é igual no dia de hoje, o fulano morreu, o problema dele. Parece que o fulano sofreu um acidente. Porque ele procurou. É como se, eu estou costurando para você entender, é como que o que Jesus fez, o que Jesus passou, o sacrifício que Jesus apanhou, as pessoas nem lembram mais. Hoje as pessoas não têm aquilo como assim, caraca, meu Deus, Jesus sofreu tudo aquilo por causa de mim hoje, por causa de eu poder estar aqui hoje, para ele salvar minha alma, para ele ter oportunidade. O que Jesus fez, igreja, para a gente ter oportunidade de salvação. Ele nos deu a oportunidade através dele de salvar, mas mesmo assim estão rejeitando isso. As pessoas não lembram mais, não querem mais saber, não pensam mais na salvação. Ninguém lembra mais da salvação. Ninguém lembra que a gente precisa negar a si próprio para ser salvo, né? Nossas vontades, nossos prazeres, os desejos. E Jesus ele foi tentado 40 dias. O diabo tentando Jesus o tempo todo.
falo com algumas pessoas, se o diabo tentar uma vez só, um demônio vem aí, um demônio só tenta uma vez, a pessoa cai. Um demôniozinho aí. Ele vem, tenta a pessoa, vem, a pessoa cai. Você cair, culpa de quem? Do diabo. Nem diabo é, demônio. O demônio, o espírito. Lá é o próprio Satanás. O próprio demônio, o diabo que desceu do céu, que Deus expulsou, que aquele próprio que ele estava tentando foi o que mandou ele descer. Era o próprio demônio, o próprio diabo, Satanás, Lucifer, que estava lá tentando Jesus. Era o próprio. Aí vem dizendo assim, ó. Número 3, né? 2. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o quê? Aí Jesus teve fome. Eu não sei de que as outras formas que o diabo estava tentando Jesus, né? Eu não sei quais eram as tentações do diabo lá. Mas foram 40 dias, durante o dia todo, toda a oportunidade, o diabo tentava Jesus. Todo o tempo perturbava Jesus. Então, aqui algumas que estão sendo relatadas para a gente. Né? Só que aqui, igreja, mostra que o diabo, ele é um espírito maligno, né? Observador. Ele só ficou estudando Jesus. Ele estava estudando Jesus. Ele tentou Jesus em uma coisa, não deu certo, tentou Jesus em outra. Mas ele desistiu? Não. Ele continuou tentando. Ele continuou invertindo na tentação. Ele foi cada dia mais ali tentando Jesus. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. O diabo é sujo. Porque o diabo nem conhecia Jesus. Mesmo que Jesus, igreja, estava na terra em forma de homem, ele sabia pelos sinais de Deus, ele conhecia quem era Jesus, porque ele viveu com Jesus no céu. Então ele sabia bem quem era Jesus. Mas o diabo, ele sempre pode pegar a pessoa em alguma coisa, ele tenta botar na pessoa, ele quer fazer a pessoa provar quem ela é. Se você for o Filho de Deus, se você for, ele não sabia quem era Jesus. Satanás também sabia, o diabo, quem era Jesus, mas ele vai pregar algo em Jesus e dizer: se você é o Filho de Deus, E muitas vezes o diabo hoje ele inverteu essa palavra. Eu estava no monte, Deus estava falando comigo. O diabo hoje ele tenta pessoa diferente. Se você é filho de Deus, servo de Deus, não vai te acontecer nada não, porque Deus é muito bom. Tu acha que Deus vai te maltratar? Tu acha que Deus vai te matar? Se você pecar, Deus é amor, Jesus é amor. Jesus vai pegar você no colo, vai cuidar de você. Tu acha que Jesus ele vai te abandonar você? Se você for lá para prostituir, tu acha que Jesus vai abandonar você no meio da prostituição? Mas não. Tu é filho dele. Tu está com ele. Ele vai entender o teu pecado, ele vai entender o que você fez. Jesus vai entender e vai te perdoar. Né? Quando tu pedir perdão para ele, ele vai te perdoar isso aí. Não tem problema não. Tem problema que você hoje errou, que amanhã você errou, que depois você... Não tem problema não. Ele te conhece, ele sabe que tu é falho. Ele tem mostrado as qualificações da pessoa. Ele sabe que tu é fraco. Ele sabe que ele te conhece você, sabe que você não vai resistir. Ele não dá prova para quem não possa carregar. Se você está sendo tentado nisso aqui agora, se ele te chamou para servir a ele já sabia há muito tempo que você não resistiu a um pó, que você não resistiu uma mulher, que você não resistiu o roubo, que você não resistia a mentira. Ele sabe que você não resistia a cachaça, a cerveja, né, a prostituição. Ele sabe
vida aí. Isso aí Deus não vai tirar, não. Ele sabe que Ele te chamou com isso aí, então Ele sabe, se Ele te chamou isso contigo aqui, ainda usa assim na vida de pessoa. Se você não mudou até agora, se Ele não tirou isso de você, é porque Ele te aceitou você com isso. Isso aí é a tua cruz. Então Ele não vai te condenar por essa cruz, não, porque Ele te chamou com isso, Ele mudou. Eu estava com Deus no monte, Deus falava com Deus, Ele mudou a estratégia. Aqui Ele vem dizendo, se tu és o Filho de Deus, Ele vai fazer tentar Jesus pensar, provar para ele, claro que quer ver que eu sou te mostrar que eu sou Filho de Deus, eu vou transformar a pele de pão, estou com fome mesmo, eu vou fazer. Ele queria, ele estava ali fazendo Jesus tentar a Deus. Entendeu? E hoje Ele mudou de estratégia. Aí Ele vem dizendo assim, aleluia, glória a Deus. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o Senhor, não, o ser humano, perdoe, o ser humano não viverá só de pão. aleluia, Nem só de pão viverá o homem, como se diz em outras traduções, né? Aleluia, glória a Deus. Então o diabo vai dar uma resposta para o diabo, assim, presta bem atenção, igreja. Nem tudo que a gente no momento está precisando, nem tudo que a gente está precisando no momento, Jesus teve o que? A fome. Mas Ele mesmo com fome, ele não precisava provar nada para ninguém para sustentar a fome dele, porque ele era servo de Deus. O problema de hoje é que as pessoas querem provar muita coisa para mostrar que ela é serva de Deus, e ela não consegue saber o que acontece, se afirmar no pé do Senhor, no caminho do Senhor. Porque muitas vezes ela quer mostrar para os outros que ela é crente. A pessoa muitas vezes, para conseguir alguma coisa, ela quer mostrar que ela é crente. Ela quer conquistar uma família ou um casamento que, tem caminho de derrota, em separação. A pessoa vem, entra para a igreja e chega com aquela cara lá de boa, meu amor, eu mudei a minha vida, olha como é que eu estou. Hoje ela ora, ela vai jejuar, ela vai fazer um bocado de coisa, aleluia, glória a Deus, aleluia, só para poder ali, a pessoa olhar para a vida dela e achar o quê? Poxa, como fulano mudou mesmo. Está me mostrando. Fulano está me mostrando que mudou. Mas todo mundo que tenta fazer essa máscara, a máscara cai. Aleluia. Então, o diabo levou para um lugar mais alto. No instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino. O que o diabo falou para Jesus, igreja? Aqui que Deus falou comigo. Que o Senhor Jesus falou comigo. Eu lhe darei todo este poder e toda a glória deste mundo. Porque alguém pode dar alguma coisa que não seja seu? Não. Porque tudo isso já foi entregue a Ele. Ele disse: porque isso me foi o quê? Me foi entregue. Aleluia. E posso dar, olha o que ele vai falar, onde Deus falou isso para mim aqui, e posso dar a quem eu quiser. Então que todo o reino, toda a glória dessa terra pertence a quem, igreja? Ao diabo. Se eu não, todo o poder da terra pertence a Satanás. E o diabo falou: eu dou a quem eu quero. Aleluia, glória a Deus. Então tudo que é do mundo pertence ao diabo. E hoje a gente vê, hoje quando eu falei, estava falando com Jesus estava falando nessa página, Jesus fala assim: eu estou vendo gente hoje matando, mentindo, roubando, prostituindo, enganando. Filho matando o pai por causa do dinheiro, por causa do dinheiro do mundo, por causa daquilo que é do mundo, por causa daquilo que é do diabo. E o mesmo propósito de Jesus, ele viu Jesus com fome, observou Jesus, tentando Jesus. Tu
gente, igreja, que, quando o Senhor está falando isso comigo, tem filho que mata a mãe, mata a pai, sim ou não, assistia que estava mais acontecendo isso aí, não notícia de televisão, né? Mas quando tu vai olhar isso, presta atenção em algo no negócio que Deus estava falando comigo. O diabo, ele vai olhar a pessoa e vai ver uma fragilidade na pessoa, e olhou aquilo na pessoa. Ele muitas vezes ele olha na pessoa e vê desejo de quê? Desejo de morte, de matança na pessoa, ele encontrou isso na pessoa. E ele tenta essa pessoa nisso. E ele vai pegar essa pessoa muitas vezes onde, na ambição. Ele vai fazer a pessoa se tornar tão ambiciosa que a pessoa vai chegar até o ponto de matar a mãe e o pai por causa do dinheiro. Esse dia eu vi no repórter que a filha tramou com o pai para matar a mãe por causa do dinheiro. Só no jornal, esse dia eu estava me arrumando para ir para a igreja e eu vi isso aí, passando essa reportagem. Para você ver, então ele pegou o diabo, a igreja, ele é um observador, então ele vai pegar a pessoa numa fraqueza. Então a ambição, ele vai falar para você, se você quiser, você está passando por um processo que está na ambição. Ele vai dizer o seguinte, então mata essa pessoa que vai ter o que você quer, vai ter o dinheiro. Esse é o tesouro da terra, doa quem quer, doa quem quer. E muitos para ele vai fazer que ele falou para Jesus. Ele vai dizer assim no versículo 5, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Ele diz, eu dou a quem quero. E se você me adorar, tudo isso será seu. Eu vou dar tudo para você. Tu vai passar a ser o quê? O dono de tudo isso. Então quer dizer que Jesus, igreja, ele não é o dono de que as pessoas buscam nele na terra. Tem gente que está buscando riqueza em Jesus o tempo todo. Só pensa na prosperidade, na riqueza, nisso, naquilo outro, né? No poder. Tem gente que está brigando, abandonou a fé por causa do poder das coisas que estão neste mundo. Então essas coisas não pertencem a Jesus, porque ele relatou para Jesus. Tudo isso já foi me dado. E a humanidade, as pessoas hoje, Jesus estava falando comigo no monte, que as pessoas se afastaram dele por causa desse poder. E o diabo, ele está dando para muita gente, cada dia, drogas, crimes, sexo, engano, mentira, traição. Está dando, porque isso faz parte do mundo. É isso que está no mundo. É o pecado, igreja. Então, Satanás hoje, ele está deliberando para as pessoas. Quem quer, toma, está aqui. Antigamente, não era tão grande isso, mas hoje, a gente olha o tamanho, como é que as pessoas estão se envolvendo, porque quem está na igreja, está sendo na igreja, está indo para outros caminhos. Mas indo por quê? Porque tem gente que está dizendo assim, eu já ouvi pessoas que serviam a Deus e dizem, não, eu voltei lá para eu fui para outra religião, porque agora eu estou me sentindo melhor. Melhor em quê, igreja? Qual é o melhor? Porque vive como quer. Se não, fazendo o que? A vontade do mundo da carne. A vontade da carne, aquilo que a carne quer. Aleluia, glória a Deus. E quando as pessoas estão na igreja, que elas não conseguem afirmar com Deus até hoje, mas elas conseguem ir atrás de quê? Daquilo que o diabo dá. Daquilo que o diabo oferece. Eu vou até para a igreja. Eu sei que Deus já tem um propósito na minha vida, mas eu não consigo resistir às ofertas do diabo. Porque o diabo dá para quem ele quer. Aleluia. E muitas vezes, igreja, as pessoas não estão entendendo que ela está sendo um escolhido de Satanás. Porque ele vai dizer, eu dou para quem eu quiser. Então, muitas pessoas às vezes estão caindo nas árvores do diabo, porque ela está sendo escolhido do diabo. Aleluia. O que mais a gente vê hoje são pessoas que estão escolhidas do diabo para aceitar aquilo que o diabo tem para dar a ela, oferecer a ela. É dar uma vida assim, de humilhação, uma vida de vergonha. É quando a gente passa na rua, vê um jovem tão bonito, deitado na rua comigo, ali largado, abandonado, todo sujo. Muitas deles são jovens que têm recursos financeiros, condições, e pai, mãe, família, que o pai e a mãe vai atrás, não queira, não aceita. Agora os jovens que largaram mulher, casa, família, por causa de cocaína, por causa de droga, por causa de vício, por causa de prostituição, quantas pessoas, gente? Agora as pessoas preferiram viver naquilo que o diabo dá, ofereceu para ela,
família é uma coisa muito chata. Tem gente que a família é chata. Não, não quero saber de família não. É melhor ficar sozinho do que ficar. E diz que ainda tem uns que dizem, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Diz que a família é boa companhia. Mas não vê o caminho que está vivendo, né? Vivendo num mundo, né? Num mundo sem lei. Aleluia, glória a Deus. Que a lei é estrutura satânica, né? Aleluia, glória a Jesus. Portanto, se você me adorar, tudo isso será o que ele queria de Jesus. E aí que Jesus falou comigo, igreja. Ele queria de Jesus adoração. Adoração a Deus. É por isso que naquele tempo eu estava falando na igreja, o Espírito Santo, ele disse o quê? O que o diabo quer arrancar da pessoa é adoração. Se ele arranca adoração, ele arranca tudo, igreja. Se a pessoa não louva a Deus, ela vai louvar o diabo. O Senhor está falando em cima do monte, hoje o Senhor está falando comigo isso. Porque ele quer arrancar das pessoas, porque ele quer roubar da pessoa, não está nem preocupado com a tua alma. Porque se ele arrancou o louvor da tua boca, ele leva a tua alma. Porque sabe o que é? Porque se a pessoa não tem vontade e prazer de louvar a Deus, como é que ela vai agradar o Senhor? Como é que ela vai ter fé para agradar a Deus? Porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se o diabo ele consegue calar a boca de uma pessoa, que essa pessoa ela não consegue glorificar a Deus, e ela não consegue louvar o Senhor, cantar louvor ao Senhor, ele já calou a boca dela, ele já amordaçou ela. Aleluia, ela vai fazer toda a vontade do diabo, né? Porque ela não consegue adorar a Deus. Então, o que o diabo quis, ofereceu para Jesus foi o reino, foi o mundo, os reinos da terra, tudo, o todo o tesouro, tudo que estava sobre a terra, por uma coisa só, irmãos. Ele só queria uma coisa de Jesus, só uma coisa, a adoração. Ele queria, ó, se tu me adorar, tudo isso será seu se você me adorar. Tem gente que está conquistando, tem gente, igreja, que ela pode estar até indo para a igreja, mas olha as coisas que ela está conquistando. Olha as coisas que ela tem conquistado. Se tu olhar o que ela está conquistando, está tirando a adoração dela de Deus. Se eu ver que ela está conquistando, tem pessoa que está conquistando, mas tu vê ela adorar a Deus. Ela vai para a igreja, ela não gosta de louvor. Quando tem louvor, ela está sentada. Ela não louva. É quando o bicho pede, levanta, coloca de pé. Ela não quer se colocar de pé, ela fica sentada. Olha aí, fala aí, canta aí. Pode ter telão, pode ter a letra do louvor, pode ter tudo. Ela não tem ânimo, ela não tem prazer. Aí ela vai dizer, eu estou conquistando. Não, o diabo já deu. Ela está vivendo aquilo que o diabo entregou para ela. Sabe de quê? Porque o louvor não chega ao céu. Ela já não agrada mais a Deus com o louvor, porque o que o diabo queria arrancar de Jesus era adoração. Não louva mais a Deus, acabou. A partir de hoje, se não louvar mais a Deus, não tudo isso aqui. É assim, só quero que tu faça uma coisa, só me adore. Se tu me adorar, tu vai entender tudo. Então, peraí, já pode começar a entender que tem algumas coisas, eu estava falando com Deus no monte, você está falando comigo, e tem algumas coisas que estão vindo para a vida das pessoas, aleluia, glória a Deus, que estão vindo através de aliança satânica. Tem gente que fez aliança com o satânico. Tem gente, igreja, que foi aquela palavra que Jesus falou na próxima pregação, que eles, adoram o Senhor, de aparência. Adoram o Senhor somente de lábios, mas não adoram a Deus de coração. Então tem gente que muitas vezes está aqui dentro da igreja, eu estou recebendo uma bênção danada. O que tem a ver? Quando tu olha para a bênção da vida da pessoa, é só coisa do mundo. É só bênção do mundo, daquilo que Jesus falou para não se preocupar. É o que elas vêm buscar na igreja, só aquilo. O que Jesus falou para não se preocupar com os bens da terra, com o tesouro da terra. Peraí, mas esse tesouro, o próprio Satanás, ele vai oferecer para quem? Para Jesus. E vai dizer para Jesus, eu dou para quem eu quero, eu dou para tudo isso foi me dado, eu dou para quem quer. Agora olha só, Jesus, tem um negócio. Eu ando, tudo isso vai ser seu. Se tu me adorar. Louve a mim. Cante a mim, me adore, me exalte. Me exalte. Canta para mim. Tem gente que está na igreja, ela canta duas frases do livro. Aí quando o pastor vai parar de ver, só. Olha aí, pega a benção aí, ela chega a poder saber. Mas ela está dando. Aí ele
força para falar, não tem nem força para cantar, não está nem aí, a mesa está de cabeça baixa, sentado, está nem aí para a adoração de Deus, não tem nem alegria. Quando eu falo, jogo uma mesa, a primeira abrir a mão. Peraí, irmão. O diabo, igreja, ele roubou, o diabo ele queria roubar a adoração de Deus da vida de Jesus. Ele viu Jesus naquele deserto, adorando a Deus, louvando a Deus, buscando em Deus. Ele falou: opa, esse aí eu quero do meu lado, eu vou pegar isso aí para mim. Olha, a adoração dele é diferente, olha, o propósito dele é diferente, eu quero esse do meu lado, eu quero esse para mim. Porque tem muita gente que já vai estar na igreja, o diabo está de olho na pessoa, também ela nem percebe que o diabo está de olho nela, e ela está doido para ele fisgar ela. E muitas vezes o diabo começa a falar para nós: olha só, vou te entregar a bênção, hein? Vou te entregar a bênção. Mas muitas vezes o diabo sobe no altar também e para entregar a bênção para a pessoa, fala para ela: vou te entregar a bênção, continua desse jeito, ó. Você não louva, você não canta, você não faz nada, você não tem compromisso, você não quer pregar, você mente, você faz tudo isso. Mas vou te entregar a bênção, hein? Vou te entregar a vitória, hein? Vou te entregar a bênção. Sobe no altar, fala, entrega até a visão, a revelação, entrega e dá. Quando a pessoa recebe, o que a pessoa faz? Sai da igreja. Ué, ela abandona Jesus, ela dá as costas para Deus. O dinheiro dela vai para quê? Vai para o tráfico, ela vai levar na mão do bandido, ela vai pagar lá nas meretrizes, na casa de prostituição, vai gastar na porta do botequim, vai levar. Mas Deus que me deu, Deus deu o quê, irmão? Como é que Deus deu? Hein? Como é que Deus deu? Se a pessoa não adorava a Deus, ela não busca a Deus, não é Deus que deu. Quer dizer que Deus te deu para você ir lá saciar a tua carne. E Deus te esquecer de Deus? Deus não presta, não? Deus não serve, não? Deus, a casa de Deus não tem necessidade? Deus não tem necessidade, não? Tem não. Deus não precisa, não, né? Como muitos Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa. Mas a obra de Deus, o que? A obra de Deus precisa. Porque como é que tu paga a passagem? Como é que você vai para algum lugar? Como é que você se mantém na rua? Como é que você vai quando eu vou para monte? A gente vai e anda para um lado e para o outro. A obra de Deus não precisa não, né? Só que precisa de você, né? E tem gente que precisa muito mais de Deus, muito mais do que até dar para Deus. Tem gente que precisa muito mais de Deus, que não consegue entender que precisa tanto de Deus, que na hora de fazer para Deus, está com tristeza, não faz nem com alegria. Faz as coisas para Deus com tristeza no coração. Então, eu estava lá hoje falando com Deus, igreja, acerca disso. E o Senhor estava falando comigo isso. Porque o diabo quer, igreja, quer calar a igreja. O diabo quer roubar a adoração. Então, quando a igreja não tem adoração a Deus, aleluia, as coisas ficam muito o quê? Difícil. Como é que você quer? A presença do Espírito Santo vai entrar no coração de uma pessoa, o Espírito Santo vai entrar numa pessoa, se ela não abre a porta, se ela não canta, Deus não tem alegria. Ela não abre a boca para adorar a Deus. Tem gente que está sentando na igreja, o pensamento dela é matar e destruir, é fazer aquilo outro. Pensamento do diabo, igreja. E como é que essa pessoa adora a Deus? Aí eu sou servo de servo de Deus. Como é que eu posso lidar com dizer que eu sou um servo de Deus, se meus pensamentos são pensamentos de quê? De destruição. Se muitas vezes meu pensamento são destruir os outros, voltar de destruir os outros, se o pensamento de Cristo são pensamentos de paz. O pensamento de Cristo são pensamentos de paz. Aí ele vai dizer assim, porque está escrito aos seus anjos, perdoa a igreja, no versículo 9, né? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Mais uma vez, ele tenta fazer Jesus mostrar para ele que Jesus era quem tal Jesus era. E ele sabia. Porque ninguém vai chegar em você e vai dizer para você: se você for isso, faça isso. Ela já sabe quem você é, Deus. Ele já sabia que era Jesus. Porque Jesus vai dizer, né? Porque ele vai dizer, Satanás, né? Porque está escrito aos seus anjos, dará ordem ao seu respeito para que te guarde. O diabo conhece muito bem a palavra de Deus e ele prega muito bem. Aleluia. E tem muita gente sendo enganada pelo Satanás. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia, glória a Deus. Tanto o diabo sabia, que eles prestam bem atenção. Quando o diabo fala isso, ele vai falar assim, ele já sabia
a sua palavra. Sim ou não? Deus é fiel para cumprir a palavra, igreja. Presta atenção. Então, o que acontece? Deus é fiel para cumprir a palavra. Então, o diabo aqui, você que está fazendo para Jesus, como ele fala para muitas pessoas. Pode ir. Não vai acontecer nada contigo não, porque está escrito, ó, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guarde. Está escrito. Ele voltou, foi a palavra. Ele falou assim, está lá escrito lá. Pode ir. Então, hoje o diabo, ele chega, quando Jesus estava conversando comigo no monte, parecendo comigo, o Senhor falou, hoje muitos vai por esse aqui, ó. Ué, não está escrito lá? Jesus te ama? Hein? Jesus não vai te abandonar não, Deus nunca vai te abandonar, não está escrito na palavra, Deus não vai te abandonar não. Tu acha que Deus vai te matar por esse pecado? O diabo pegou Jesus nessa situação e falou para Jesus, que Jesus era como muitos traíram, Jesus falou comigo, como muitos que se lançou, por causa de quê? Por causa da palavra, igreja. Por causa da palavra. Mas só que a pessoa tem que entender uma coisa. Na hora da queda, quem já viu quem cai, muitas vezes acontece uma coisa na vida da pessoa, às vezes a mentira ou a coisa que a pessoa faz, ela não é descoberta de uma hora para outra. Porque ela caiu, Jesus segurou. Mas um tempo a pessoa continua a permanecer aonde? Ela permanece na queda. Aí que vem o quê? Aí que vem o quê? A toda aquilo que Deus tem para trazer. Sabe o que a gente quer? Porque a palavra de Deus foi cumprida. Jesus parou, no momento nada apareceu. Tem gente que ela vem muitas vezes, ela está vendo assim, eu vou enganar um pouquinho aqui, porque está escrito que Deus não vai envergonhar. Não, Deus não vai envergonhar mesmo, não, está escrito na palavra dele. Então a palavra de Deus não vai por terra. Só que a pessoa engana uma, duas, três, aí Deus daqui a pouco pega ela, fala, minha palavra te protegeu a primeira. Tu foi a primeira, então está lá. Só que a palavra de Deus não está dizendo, como ele falou para Jesus aqui, e ele sustentará nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Isso estava dizendo, se acontecesse, aleluia, glória a Deus, que Jesus se entrasse em pecado, e ele viver tropeçando, caindo, e Deus ia falar de Jesus, nada disso. Entendeu? É uma promessa de Deus para mostrar o quê? O amor de Deus para com a gente. É uma promessa de Deus, né? Que Deus nos ama, Deus não vai deixar a gente sozinho, é uma promessa que Deus falou para a gente. Não, eu jamais vou deixar o quê? Vocês sozinhos. Eu sempre estarei convosco. Há uma promessa, peraí. Mas e aquele que não quer que Jesus esteja com ele? Porque na primeira hora, no problema, Jesus se mostra, eu aqui, volta, pede perdão, volta para receber a chama. Ele está errado aqui. É a pessoa que faz o quê? Ô Jesus, não aconteceu nada. Estou aqui passando e estou escondendo. Jesus me segurou, estou na palavra de Deus. Deus deu ordem aos anjos. Eu não tropecei, não caí, não machuquei, não vi Deus me ferir, não vi nada. Então eu vou continuar. É onde a pessoa se arrebenta, igreja. Mas o diabo pegou um versículo da palavra e lançou para Jesus. Olha, Deus deu a ordem a teu respeito. Tu acha que tu lançar daqui e mostrar quem tu és? Tu acha que Deus vai cumprir a palavra dele? Cara, quem vai ter a ordem aos anjos? Ele já tem creditório na palavra dele. Ele vai te segurar, meu irmão. Tu vai cair lá embaixo, Jesus. Vai acontecer nada contigo, não. Vai não, tu não vai se arrebentar em pedra. Não, vai tropeçar em pedra e não vai acontecer nada contigo, não, Jesus. Vai lá, Jesus. Mergulha aí, Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque o diabo, igreja, primeiro para ele chegar e entrar no propósito da vida da pessoa, ele precisa fazer você, aleluia, glória a Deus, muitas vezes, enganar você próprio. Ele precisa fazer você entrar no jogo dele. Ele precisa fazer você acreditar na palavra dele. Entender que ele sabe, que ele conhece. O diabo faz isso, eu conheço também, eu sei. Então vai lá e faz assim. Obedeça aí que eu falo com você. Eu não sei o que está dizendo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus respondeu. Também foi dito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Tem gente que põe a Deus à prova. O diabo falou: mas será que tio não? Viu lá, tu fez lá hoje, lá, passou batida, viu? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, não. Ah lá, viu? Aí a pessoa no dia
dia, vai de novo. Porque o diabo faz assim, ó, faz a pessoa fazer besteira, faz a besteira. Aí você aparece lá, ele olha para você, olha só, ninguém percebeu, vai de novo, tá vendo? Ó, Deus deu ordem aos anjos para te proteger. Olha lá, ninguém viu. Já é assim. Ele trabalha desse jeito, Deus. Ele trabalha desse jeito, ele engana a pessoa desse jeito. E o Senhor estava falando comigo no monte acerca disso. O Senhor estava falando para mim acerca disso, falou, filho, Satanás, ele está hoje nesse propósito, enganando todo mundo. E as pessoas estão indo falso, porque o que elas querem é o prazer. Cada dia mais as pessoas olham para fora do mundo e vê as pessoas, como é que as pessoas estão vivendo, como é que estão em embaraço na terra muito grande, filho. E elas cada dia estão se envolvendo as facilidades, as coisas que estão, cada dia as coisas estão sendo fáceis, e cada dia o pecado, o pecado está sendo proibido, dizer que o pecado é pecado. Jesus falou isso comigo no monte, sentado, o Senhor falou para mim, eles estão criando tudo quanto é tipo de lei, tudo quanto é tipo de forma, Satanás, usando até mesmo a política, aleluia, glória a Deus, para dizer que o pecado ele não é pecado. E as pessoas com isso, pegaram o texto, que devemos obedecer à lei, e pegando isso aí, nós a gente tem que obedecer à lei que Jesus mandou, mas uma lei, igreja, que é pecaminosa, uma lei que vai ali ofender os princípios de Deus. Então as pessoas não, nós não podemos combater com essa lei, nós temos que obedecer essa lei, nós temos que viver com essa lei, porque é mandamento de Deus. Está escrito. Está escrito. Aos seus anjos, lança. E tem gente se lançando. Porque está escrito. Aos seus anjos era ordem para ser. Se Deus falou que a gente tem que obedecer a lei dos homens, se sujeitar a lei dos homens, então se os homens estão fazendo lei, nós temos que se sujeitar a ela. Então a gente tem que aceitar o pecado. É lei, a gente aceitar o pecado. Então vamos aceitar o pecado. É lei isso, é lei aquilo, é lei daquilo, é lei daquilo, é lei daquilo. E o mundo está andando para onde? É lei, né? Hoje tem lei para tudo, né? E os nossos crianças estão entrando para o crime cada dia, com 12 anos, 10 anos, 11 anos. As nossas crianças estão entrando para o crime. Porque é lei, igreja. O pai hoje não pode dar um esporro no filho. O pai hoje não pode botar um filho dentro de um quarto trancado. Ele não pode tirar o telefone, não pode. Não, irmão, isso é um absurdo. Não, irmão, o pai não pode mais falar grosso com o filho. Não pode mais dar uma palmada, não pode dar nada. E nossas crianças estão indo para onde? É lei. O crime está pegando, o crime está abraçando. O crime está espancando, dando paulada nas crianças de 12, 13, 14 anos. Estão lá botando ela com os 12, 13 anos para matar homens de 50, 40, 70, 80 anos, que viveram a sua vida toda. Está lá, mas é lei, irmão. É lei. É lei disso, é lei daquilo. Sim, não? É lei. É lei. Tudo que a gente está vendo é lei que impede o que a igreja? Das pessoas com a vida melhor. Nada disso que estão inventando, tudo nada que estão fazendo é para que a pessoa tenha uma vida melhor, mas é que as pessoas tenham uma vida pior ainda a cada dia. A cada dia vai ter mãe chorando, a cada dia vai ter muito mais mãe chorando, a cada dia vai ter muito mais pai chorando, a cada dia vai ter mais filhos órfãos, cada dia vai acontecer mais isso. O crime não pensa que o crime vai diminuir aonde? Vai diminuir, vai não. Daqui a pouco, o diabo, igreja, ele dá uma falsa sensação de segurança, uma falsa, daqui a pouco ele vai inventar outra, dar outra estratégia para as mentes pecaminosas, criminosa, pensar uma outra estratégia maior ainda, para abraçar mais ainda, aqueles que fazem parte da segurança, aquele que faz parte do poder legislativo, né? Poder executivo, que faz parte, eles vão dando mais brutalidade para cada dia mais, amordaçar. E as pessoas olham para o lado, não está dando certo, está dando certo. Em algumas formas aparece sim, mas em outras formas não. Porque o diabo, igreja, é inteligente. Satanás é inteligente, pode ver que ele vai ficar andando atrás de Jesus 40 dias e vai invertir em Jesus, tentando pegar Jesus numa só. Ele só queria só uma em Jesus. E Jesus não caiu nele, na zona de Satanás. Aleluia. E tendo concluído toda a tentação, o diabo afastou de Jesus até o momento oportuno. Ele afastou de Jesus até o momento oportuno. Porque Jesus repreendeu ele e falou: atrás de mim, Satanás. Sai fora, Satanás. Para de me perturbar. Mas ele parou. A Bíblia está dizendo que ele continuou a igreja até a oportunidade.
O diabo não desiste, não, igreja. Tem gente que vem, a gente pensa que eu vim para a igreja, estou hoje aqui servindo a Deus. Eu acho que o diabo desistiu de mim. Desistiu nada, igreja. Ele desistiu nada, ele continua investindo, ele continua. E nós precisamos o quê? Cada dia nos alicerçar no Senhor. Cada dia buscar, cada dia orar, cada dia fazer propósito. Cada dia buscar no Senhor, porque se a gente deixar de buscar no Senhor, a gente vai ver, meu. Infelizmente, na vida do homem ninguém manda. O pastor não manda, o bispo não manda na vida do homem, do ser humano, a gente não manda. A gente não manda na vida de ovelha de igreja. Porque a palavra de Deus chama a gente para cuidar das ovelhas dele. A ovelha é nossa, a ovelha é dele. Então a gente não manda na vida do homem, na vida dos homens a gente só exclui, prega a palavra de Deus, mas ele não manda. Então cada um faz na sua vida o que quer, igreja. Mas a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Temos que morrer pela terra, tem outros que morrem eternamente. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Muitas pessoas não compreendem isso. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos, aleluia, glória a Jesus, recolher, né? Aleluia, glória a Deus.